Muito bem, a segunda parte desta manhã de trabalho vamos reservá-la ao debate, que será aberto e franco, muito frontal, assim o espero, além de termos connosco os três responsáveis governamentais pela educação das regiões autónomas dos Açores, Canárias e Madeira. Contaremos com mais dois convidados, igualmente com o pelouro da educação, agora a nível local, a quem agradecemos também a participação. Passo a apresentar a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira, que tem licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Portugueses pela Universidade da Madeira e pós-graduação em Organização e Gestão Escolar pela Universidade Autónoma de Lisboa. Fui deputada à Assembleia Legislativa da Madeira entre 2004 e 2011 e desempenhou diversos cargos no âmbito de funções docentes. Temos também o Vice-Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Nuno Maciel, é licenciado em Línguas e Literaturas pela Universidade da Madeira, sendo pós-graduado em Literatura Moderna e Contemporânea pela Universidade Católica Portuguesa e em Gestão e Administração Escolar pela Universidade Autónoma de Lisboa. Ao longo do seu percurso profissional, exerceu diferentes cargos de gestão intermédia na carreira docente, na então Escola Básica e Secundária da Calheta. Estão apresentados os dois novos convidados para o debate. Só uma pequena nota de contexto. Como sabem, o país demorou-se o ano passado, julgo eu, a debater a questão do processo de descentralização da educação, passando a batata quente, por vezes sem ter todas as preocupações presentes para as autarquias. Esse processo atrasou-se, não conseguiu ser implementado este ano letivo. De qualquer forma, é ponto assente que ele é inevitável e concretizar-se-á em 2019-2020, sendo que caberá às autarquias do país decidir se chamam assim as novas competências do sector, que, entre outras coisas giras, vai implicar a mudança para a esfera autárquica de mais de 43 mil funcionários e quase 1000 escolas, ou se esperam ainda pelo ano seguinte, dado que as câmaras podem escolher o momento de adesão ao processo até ao limite de 2021. Só que este discurso e este contexto não desobriga, digamos assim, um conjunto de outras responsabilidades e competências que as autarquias já desempenham e é comum dizer-se que já fazem muito pela educação. Ora, essa é a primeira pergunta para os dois convidados, para a Sónia e para o Nuno. O que é que, Sónia, Câmara de Lobos faz de concreto pelo sector da educação? Obrigada pela questão. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento o painel, o Sr. Secretário Regional da Educação da Madeira, o Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura dos Açores, Sr. Vice-Conselheiro da Educação e Universidades de Canárias, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sr. Diretor do Diário de Notícias, neste caso o nosso moderador. Da Calheta, ele é da Calheta, eu é que sou de Câmara de Lobos, é verdade. Isto é um hábito. Senhoras e senhores professores, dirigentes, técnicos, é com muito gosto que cá estou, que marcamos presença nas novas conferências do Casino 2018. Gostava de agradecer, em primeiro lugar, à Secretaria Regional de Educação pelo convite e pela oportunidade de partilhar aquelas que são as políticas no Conselho de Câmara de Lobos. E saudar pela iniciativa, porque estas iniciativas são de veras importantes para todos nós, para que possamos debater, possamos dialogar, possamos refletir sobre assuntos que são efetivamente atuais e que são importantes para a educação, seja ao nível concelhio, seja ao nível das regiões autónomas. Em primeiro lugar, gostava de incidir esta intervenção em 3 aspectos. Referir que a Câmara de Lobos é, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o concelho com maior percentagem de jovens.
É o concelho em que a população está rejuvenescida e só por si isso é efetivamente uma oportunidade para o Conselho de Câmara de Lobos. E nesse efetivo, nós em 2013, quando este Executivo Municipal assumia as funções na autarquia de Câmara de Lobos, decidiu que um dos vetores estratégicos seria as pessoas. E é dentro deste vetor estratégico que nós trabalhamos a educação e consideramos que a educação é efetivamente uma área prioritária. Para melhor conhecermos, e dizia o Sr. Secretário da Educação da Madeira, muito bem, o Dr. Jorge Carvalho, que para melhor decidir nós temos de conhecer. E assim começamos por elaborar documentos estratégicos, como é o caso da Carta Educativa, o caso da implementação do Conselho Municipal de Educação, o diagnóstico social participado, porque efetivamente o município, aquilo que se quer é que seja de proximidade, que esteja próximo das instituições, mas também muito próximo das pessoas, neste caso de toda a comunidade educativa concelhia, e este diagnóstico social veio efetivamente direcionar quais é que seriam as políticas essenciais para colmatar algumas necessidades e para ir ao encontro dos anseios e de facto das expectativas dos nossos alunos e das nossas famílias. Neste sentido, e a partir dessa auscultação, começamos por criar e implementar o Prémio de Mérito Escolar Joaquim Pestana, realizar o Seminário de Educação anual em Câmara de Lobos e que falamos de insularidade é também uma forma de trazer entendidos na matéria e responsáveis a nível nacional à Madeira para podermos nos inteirar daquelas que são as suas opiniões, daqueles que são as suas perspectivas também em termos de futuro. Reunimos anualmente com os senhores diretores das escolas, visitamos as escolas, é através dessa visita que nos apercebemos dos fatores que têm de ser melhorados, daqueles que estão bem e também dos projetos que vão ao encontro das necessidades daquela comunidade educativa especificamente. E por isso apoiamos projetos como é o caso do Agir na Escola Básica do primeiro ciclo de Câmara de Lobos, que tem a ver com a promoção do sucesso escolar em alunos que à partida têm dificuldades, mas que não estão elegíveis para o ensino especial. Outros projetos ligados às emoções, ao mindfulness, à flexibilidade curricular, muito em voga, e uma das escolas do Jardim da Serra está a implementar uma sala do futuro e a Câmara Municipal prontamente se disponibilizou para apoiar financeiramente para que o equipamento seja o ideal para a concretização daquele objetivo. E para além destas situações, e pensando muito na solidariedade e nos constrangimentos que nós temos ao nível da insularidade, são-nos pedidos anualmente apoios para que os nossos alunos possam realizar visitas de estudo. Visitas de estudo não só na região, mas também fora da região. Portugal continental, até uma na Alemanha, no âmbito do programa Erasmus+, e muitas destas visitas de estudo não são pensadas apenas para que os alunos vão passear. Lembro-me de um curso de Educação e Formação, de terceiro ciclo, em que estes alunos estavam a aprender as línguas, porque o curso era de turismo, e aquilo que nos foi pedido foi apoio financeiro para custear as viagens destes alunos, para que pudessem conhecer, por exemplo, a Escola Superior de Turismo do Estoril, que pudessem conhecer os monumentos, e sempre que estes projetos nos chegam, nós avaliamos, reunimos com os responsáveis pela visita e sabemos de antemão que aquilo que se pretende é sempre o consolidar os conhecimentos que foram efetivamente lecionados em sala de aula. Neste âmbito, nós já temos cerca de 200 alunos que saíram da região e que foram lá fora para que se inteirassem de onde é que viam essa de Queiroz, de como é que funcionam as escolas superiores, e para nós é de facto uma mais-valia e é uma forma que nós temos de combater o fator insularidade. Para além destas visitas de estudo, anualmente os melhores alunos do terceiro ciclo, neste caso particular de 9º ano, participam na Universidade Júnior, uma iniciativa da Universidade do Porto. Estão em final de ciclo, como sabem, é um ano em que os alunos são convidados a decidir qual a área vocacional e assim consideramos que os melhores alunos
de cada escola e do 9º ano deverão participar na Universidade Júnior. É uma forma de participar em várias áreas do conhecimento e melhor decidirem qual a área que poderão continuar em termos de secundário. E para os alunos do secundário, uma parceria com a Universidade de Coimbra. É o primeiro contacto que têm com o meio universitário. Aquilo que se pede é sempre que não sejam os mesmos alunos, porque os melhores alunos podem, o do 10º ano poderá ser o melhor do 11º ano e do 11º e do 12º ano, e assim pedimos que se vá substituindo os melhores em termos de notas pelos melhores também com boas notas, mas que em termos de atitudes e valores que também se tenham destacado. Temos neste momento cerca de 12 alunos que já participaram na Universidade de Coimbra e 26 alunos que foram à Universidade do Porto. Ainda, e respeitante à insularidade, desde 2000, do ano letivo de 2016-2017, implementamos o regulamento para a atribuição de apoio no âmbito das bolsas de estudo para os alunos do secundário. É verdade que nós temos a nossa universidade com muita qualidade, mas a nossa universidade não consegue abranger todos os alunos da região autónoma da Madeira, nem todos os do Conselho de Câmara de Lobos. E assim damos um apoio, alteramos agora pela segunda vez este regulamento, porque consideramos que deveríamos abranger muito mais alunos, não só aqueles que estavam em condições e que pertenciam a agregados familiares um pouco mais carenciados, mas sim todos os alunos. E se no ano passado tivemos 400 candidaturas, também assim tivemos uma perspectiva de quantos alunos é que nós teríamos em condição de candidatura ao ensino superior. Este ano ultrapassamos as 500 candidaturas. Sónia, para que se tenha uma ideia, quanto é que a Câmara de Lobos reserva no seu orçamento anual para a educação? Se no ano passado, eu vou falar em termos das bolsas de estudo, mas se no ano passado nós tivemos cerca de 200 mil euros para as bolsas de estudo de 200 alunos, neste momento vamos ultrapassar os 400. E, como sabem, nós não nos limitamos aos normativos legais, não cumprimos apenas aquilo que são as nossas competências em termos de que nós falamos muito na Lei 65 de 2013 e, portanto, nós ultrapassamos muito esse valor que sabemos que recebemos do Fundo Social Municipal, cerca de 700 e tal mil euros, mas em termos de educação, porque aqui na educação, para além de todos estes projetos, nós temos a manutenção das escolas, nós temos outras atividades, o transporte escolar, ainda não temos a responsabilidade das cantinas nem do pessoal não docente, como à semelhança daquilo que acontece no continente, mas largamente ultrapassamos 1 milhão de euros. Temos 700 e tal do Fundo Municipal e mesmo assim esse valor é ultrapassado porque isso são mais para as nossas competências ao nível dos normativos legais, do cumprimento dos normativos legais, portanto ultrapassamos largamente 1 milhão de euros. Muito bem. Nuno, como é que é na Calheta? O que é que fazem que vos orgulho em nome da educação e pela educação? Boa tarde a todos. Obrigado pela tua questão, Ricardo. Queria, antes de mais, fazer uma nota prévia, porque é acima de tudo, é sentido e é justa, que é a da Secretaria Regional de Educação convidar autarcas para estar num momento destes. Isto poderá ser interpretado de várias formas, mas a verdade é que para alguém que vem da educação, que é professor, que fez formação específica, nós temos muitas expectativas quando pegamos num pelouro da educação, numa autarquia, e muitas vezes essas expectativas vão sendo um bocadinho revistas em baixa, porque sentimos-nos, de facto, que só somos precisos para resolver alguns problemas que poderão ser vistos como problemas menores. E antes de cumprimentar o painel, eu gostava, de facto, de salientar esta visão da Secretaria de Educação, na pessoa do Sr. Secretário e da sua equipe, de trazer autarcas para um debate em âmbito regional, porque, efetivamente, eu acho que nós podemos ser, todos juntos, complementar muito mais a nossa ação, reforçar laços, ganhar sinergias e, acima de tudo, fazer um melhor trabalho pelos alunos. Cumprimentava os restantes colegas de painel, não vou ser tão particularizado como a Sónia já foi, porque não acho que não há necessidade. A educação, na Calheta, foi vista como uma das 8 que nós definimos para a nossa ação executiva municipal, 8 grandes áreas estratégicas, e a educação, obviamente, está no topo dessas 8 grandes áreas, que é conhecido pelo nosso slogan, que é o Calheta Viva, que materializa um pouco esta visão estratégica, este projeto estratégico que nós queremos que seja, pelo menos por mais algum tempo, sufragado. E um dos objetivos que nós tínhamos era conseguir apoiar
elevar o apoio da educação em 25% daquilo que já se fazia. Nós, as autarquias e a Câmara Municipal da Calheta não é diferente, fazem muito mais do que aquilo que são as suas competências na área educativa. A Sónia referia aqui um conjunto de projetos que a Câmara de Lobos não precisava de fazer, não está nas suas competências. Eu posso também, alguns muito semelhantes, outros diferentes, falar de um conjunto de iniciativas que não têm nada a ver com as nossas competências. Mas a verdade é que nós sentimos a necessidade de fazer ou de acompanhar uma outra obra que não é física, que é imaterial, mas que é para nós vista, obviamente, como um grande investimento de um concelho, que é o investimento no seu capital humano. Seja por via dos alunos, das crianças, dos adolescentes, seja por via das famílias. Nessa perspectiva, nós podemos falar, por exemplo, só para não falar exatamente das mesmas coisas, podemos falar, por exemplo, todos os anos, no final de julho, fazemos questão de, num dia, durante um dia completo, movermos os nossos jovens que estão no 12º ano e mais aqueles que estão no ensino secundário, numa espécie de fórum municipal, de um encontro municipal, onde aportamos, obviamente, empresas, oradores de diferentes áreas, fundos comunitários, onde procuramos lhes dar perspectivas daquilo que também existe, mas também os queremos ouvir. Porque nós achamos que a principal característica de um autarca, e na educação não pode ser diferente, é o saber ouvir. E queremos ouvir os nossos jovens para podermos acompanhar algumas respostas. E esse é, de facto, um projeto que pode parecer muito pequenino, mas que para nós é fundamental, porque cria laços de proximidade. Obviamente que todos os meses eles têm o apoio das bolsas de estudo ou do complemento aos estudos da Câmara Municipal. Neste momento, nós, à data de ontem, estamos a apoiar 220 alunos do ensino superior, o que representa um investimento municipal anual de 110, 120 mil euros, sensivelmente, só para essa fatia. Obviamente que eles recebem isso nas suas contas por transferência bancária, nem precisam de passar na autarquia, todo o processo pode ser feito à distância, mas é importante termos este contacto e uma vez por ano fazemos esse encontro, ouvimos os estudantes universitários, falamos também com aqueles que se estão a preparar para o ensino superior, damos-lhe alguns horizontes e, acima de tudo, criamos também laços de proximidade, como o Sr. Secretário já teve também a oportunidade de estar presente e de participar. Temos também acarinhado muito, e na perspectiva da insularidade, de facto, os projetos que levam alunos para fora da Madeira. Nós sentimos que, muitas vezes, o cidadão ilhéu, nós sabemos todos disso, confina-se com o espaço marítimo, confina-se com o mar, e, infelizmente, nós temos uma realidade concelhia que não podemos pensar a Calheta do Arco ou da Calheta ou do Estreito da Calheta da mesma forma que se pensa a Calheta da Ponta do Parque, da Faixa da Ovelha ou dos Prazeres. E lembro-me, por exemplo, uma das grandes alegrias que eu tive enquanto autarca, e alguns se calhar vão-me desprezar, foi receber um postal de meninos da Ponta do Parque que estavam em Lisboa. Este, para mim, foi uma grande alegria receber um postal de Lisboa de meninos da Ponta do Parque, porque naquele pequeno grupo, eles eram só 8. Foi por correio eletrónico? Não. Por correio tradicional. Por correio tradicional, com as assinaturazinhas deles todas mal feitinhas, mas muito bonitas. Porque aqueles meninos, daqueles 8 sais, nunca tinham entrado no avião. E, obviamente, que isto traz outros horizontes muito mais interessantes. É claro que também poderíamos falar do apoio que achamos que era importante dar aos meninos das creches e dos jardins de infância. Não porque tenhamos a ideia de que vamos resolver o problema da natalidade, mas sim porque percebemos que as famílias do ano 2012, 2013, 2014 estavam a viver situações muito difíceis e que, para algumas delas, suportar os preços das creches, para algumas delas, porque a classe média foi uma classe que sofreu bastante. A classe média, de repente, foi vista como uma classe que tudo poderia pagar, mas, simultaneamente, os seus rendimentos foram sempre descendo, foram sempre sendo revistos em baixa. Daí que esses apoios a essas famílias, que também acontecem muito discretamente, simplesmente por uma simples transferência bancária, esses apoios a essas famílias, que neste momento representam já a tocar os 300 mil euros, foram 206 famílias a que já chegamos desde 2015 para cá, e que são quase 300 mil euros de investimento, e que a partir do ano de 2018 vai chegar a crianças até aos 5 anos de idade, é um apoio que não vai resolver
os problemas da natalidade, como é evidente, mas tem servido para amparar, muitas vezes, algumas dificuldades e, acima de tudo, para suportar despesas que essas famílias tinham alguma dificuldade em ter. Porque uma criança de 2 anos e meio, muitas vezes, ficava em casa, ou de 2 anos, ficava em casa, porque alguém ou ficava com a avó, porque havia dificuldades para pagar a creche. E que, se calhar, com 50 ou 60 euros por mês, já foi possível que essa criança tivesse as mesmas oportunidades da outra que não ia à creche. Desculpa. Já agora, também abordando uma das questões que foi aqui colocada, que tem a ver com o acolhimento dos imigrantes, como é que se tem processado não só o acolhimento, como a integração de alunos vindos do estrangeiro, nomeadamente da Venezuela, nas escolas do vosso concelho? Obrigado também por colocares essa questão, porque de facto era uma das questões, dos assuntos que eu queria também trazer. Os luso-venezuelanos, que para nós, município da Calheta, são calhetenses, são pessoas da Calheta, nós assumimos desde a primeira hora, sabemos que quando chegam, além de verem nas dificuldades que vêm, nas situações que vêm, têm problemas com as documentações, têm que ser tratadas, há problemas nas questões das equivalências, há mesmo a questão da cidadania, alguns não chegam a ter o cartão de cidadão ainda. E nós o que estamos a fazer, ainda ontem, tive um caso desses na secretária, que já está resolvido, porque nesse aspecto as câmaras têm uma capacidade de agilizar determinadas respostas de um dia para o outro, que eu reconheço que o Governo Regional terá muito mais dificuldades, porque fica à espera de uma série de procedimentos que é muito mais difícil, porque estão muito mais hierarquizados. Todas essas crianças que chegam ao nosso caso, de imediato têm assegurado o material escolar básico para avançar, independentemente do que está a acontecer em relação ao escalão. Nós não esperamos que isso aconteça, e o transporte escolar e, obviamente, depois, com as escolas, a questão da alimentação. Essa é uma forma muito ágil e muito concreta de nós apoiarmos cidadãos que estão a chegar, que já muito deram à nossa região, e porque, acima de tudo, nós víamos também aqui uma questão que o orador de Canárias, que o David Pérez referiu aqui, que é a oportunidade. A oportunidade que a minha filha, por exemplo, tem de, numa sala de aula, ouvir falar castelhano, ouvir falar de outras culturas, e isso também é uma mais-valia também para ela. Obviamente que temos tido aqui alguns problemas sociais, mas isto também tem que ser visto como uma oportunidade, para além da questão da natalidade, obviamente. Mas a Sónia disse aqui uma coisa que eu não tenho que dizer desde já, tenho que reforçar desde já, que é a questão da transferência de competências e do envelope financeiro. Um autarca, por princípio, eu penso que não há muitas dificuldades, nem vale a pena discutirmos isto com os autarcas. O autarca, por princípio e por convicção, é muito favorável à proximidade, à descentralização, a tudo que seja uma ação de governo muito mais direta e muito mais próxima. Agora, fica sempre com a sensação de que, ou tem sempre algum receio de que essa ideia, esse objetivo, se calhar não é devidamente acompanhado pelas devidas transferências financeiras, não é, se calhar é uma forma de largar um problema para ele. Nós temos de Fundo Social para a Educação, de transferências do Estado, 200 e tal mil euros. Só para o transporte escolar diário, carrinhas, motoristas e acompanhantes, coletivo, leva 50% desta fatia. Portanto, em duas medidas que eu referi aqui há bocadinho, falávamos em 400 e poucos mil euros. Mas o transporte diário, que custa cerca de 120 a 130 mil euros ano. Portanto, é ínfimo aquilo que as autarquias recebem para o apoio à educação. É ínfimo. E fazem muito mais do que aquilo que são nas suas competências e do que aquilo que o seu orçamento até aqui se ha permite. Portanto, deixando Sónia, para trás, às vezes, algumas obras mais físicas neste momento. Portanto, Sónia, descentralização sim, mas com um envelope recheado. Exatamente. Portanto, nós pela proximidade e que referiu no bem, nós estamos preparados para cumprir com aquilo que vier, mas precisamos também do pacote financeiro e precisamos das transferências do Estado em termos financeiros para podermos dar resposta a essas mesmas exigências. Porque aquelas que nós temos não são suficientes. Se nós não tivermos essas transferências, não vamos poder ajudar em projetos para promoção do sucesso educativo. E aqui falou-se muito em sucesso educativo e acho que todos nós ligados à educação queremos o sucesso educativo em pleno.
Portanto, nós queremos zero retenções, nós queremos zero abandono escolar e se trabalhamos nesse sentido, se caso essas transferências se concretizem, que se façam acompanhar pelas devidas transferências financeiras para que possamos cumprir com esse novo desígnio e com esse novo desafio.